Salve, rapaziada, episódio 2 e 3 de Round 6. Meus colegas, meus confrades, meus amigos. Nesse episódio 2, eu vou falar um pouquinho menos da dinâmica, né, do jogo em si, e vou contar mais o episódio que já começa com o jogo do biscoito, né, que o pessoal é dividido ali de acordo com a decisão dos grupos das filas, né, o 302 acaba ficando com o guarda-chuva. É punido por todos, sente a pressão e acaba perdendo. Não só ele, como todos que já entraram rendidos para disputar o jogo do biscoito. O que é curioso, porque a grande sacada desse Round 6, o desafio, é que não necessariamente o caminho mais fácil vai te dar vantagem. Isso foi mostrado no jogo do biscoito. Muitos ali com figuras mais fáceis, tipo o círculo e o triângulo, ainda assim perderam no jogo do biscoito, e teve gente que passou, inclusive o candidato 107, que ele é um dos destaques, né? Ele tem uma boa vantagem, ele conseguiu passar por essa, e a gente acha que ele vai à altura do 432, né? Já tem um pessoal que está analisando que ele venceu, acho que é o 301, né, que ele venceu a primeira prova do Batatinha Frita 1, 2, 3, e ele conseguiu também passar mesmo com a figura do guarda-chuva. E aqui o que é interessante, diferente da série produzida, é que aqui eles inventam desculpa para não passar dos jogos. Eles preferem colocar a responsabilidade em outra pessoa. Tem muita gente que desistiu só porque era o guarda-chuva. Poucos de fato tentaram, até porque dava para conseguir. É só você ter uma determinação, ter uma manha e cuidado que você conseguia. Avançado essa etapa, né? Esse episódio 2 é um pouquinho mais maçante, porque incomoda o fato de você ver vários jogadores durante um tempão fazendo as mesmas coisas, né? Então fica um pouquinho cansativo, e eles vão pro quarto novamente e tem a dinâmica em grupo, que isso foi uma das partes mais legais da série, né? No primeiro episódio, aquela dinâmica de todos serem eliminados caso não entre consenso, e agora uma nova dinâmica na sala, que foi a do telefone. Colocaram um telefone ali, né? Um participante, que eu acho que é o 108, atendeu, recebeu um lanche, quase que nem comeu o lanche, né? Ficou olhando com cara de bobo. Ele havia dito que queria eliminar um participante 432, só que daí eles esquecem que os jogos são assistidos. Toda vez que você age de forma, vamos dizer, egoísta, de certa forma você é punido, assim como aconteceu na primeira dinâmica lá. Os que estavam descascando a cenoura optaram por eliminar o 200, ao invés de ter dado uma vantagem para outro candidato. Imagine eu que a vantagem era a fila do candidato poder escolher a figura, né? Mas ia ser uma vantagem monstruosa, e pode ser que ela tivesse na fila desse candidato, muito que provavelmente. E ela acabou saindo, né? Se eu não me engano, ela ficou com a estrela, ela não estava na equipe do guarda-chuva, mas de qualquer forma ela optou por eliminar alguém, coisa que não ia surtir efeito, tipo, era uma oportunidade boa de ter eliminado o 432, não o fizeram, eliminaram simplesmente o cara do network. Então o game ali, a todo tempo que tem dinâmica, eles mostram que é mais interessante você salvar uma vida do que acumular 10 mil para alguém que nem seja você, porque mais para frente você vai ser punido por isso. E foi o que aconteceu aqui, né? O cara recebeu os lanches ali, ficou todo triste porque queria ter eliminado alguém, foi todo seco, todo bobo, atendeu o telefone, e ele estava sendo eliminado se não conseguisse fazer com que ninguém atendesse o telefone no lugar dele. Óbvio que ele não conseguiria isso, porque o nervosismo, o fato dele não ter se articulado muito bem, não contribuiu. Então, de fato, ele foi eliminado aí em mais uma dinâmica, que eu acho que é uma das partes mais legais, principalmente nesse episódio, que o jogo é um pouquinho maçante. Essas provas que são, embora o Batatinha 1, 2, 3 era igual da série, ele era muito rápido, muito dinâmico, e era difícil. Agora, essa parte do biscoito de açúcar ela era muito simples e cansou um pouquinho. Aí ficaram debatendo a questão da terceira prova ser o braço de ferro, acabou que não sendo, foi a batalha naval. Eu adorei essa sacada, porque realmente estava ficando um pouquinho chato ser as mesmas provas, e o pessoal, de certa forma, se beneficiando por saber a sequência das provas. Uma coisa que não tinha na série original é essa questão deles saberem as provas, não sabiam nada, e aqui eles já entraram sabendo algumas, pelo menos como executa algumas provas. Na batalha naval, né,
voltou aquela questão de ser cansativo, porque quanto mais desmembrado é o grupo, mais vezes os participantes fazem a mesma coisa, mas isso tende a diminuir porque vai gradativamente diminuindo os participantes. Eu acho que agora tem 100 e pouquinho, menos de 150, né? O participante 432, todo mundo tava querendo eliminar, era o alvo, né? Inclusive eu tinha comentado no vídeo que ele seria caçado, então de qualquer forma ele não ia vencer mesmo, porque uma hora ou outra alguém ia selecionar ele para ele ser eliminado. Então esse perfil combativo, por mais que ele fosse bem nas provas, o que define se ele vai ficar, se ele vai avançar, é a dinâmica de grupo. Claro, as provas ele tem que ter um desempenho de bom a mediano, mas o que define de fato é a dinâmica do grupo, e aqui no Batalha Naval isso ficou evidente, né? Por uma questão de, eu acho que, falta de carisma, ele acabou ficando num barco onde só era ele e mais uma pessoa, e lógico que ele foi abatido e assim eliminado. Só que ao final desse episódio teve uma dinâmica bacana, que era a questão de eliminar 3 jogadores dos mais votados, e isso vai ficar pro próximo bloco aí. Então se vocês querem ver o review do episódio 4 e 5, eu vou gravar os dois juntos, porque imagino que o episódio seja um pouquinho mais maçante, assim como foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez rapidinho, foi agora. Muito obrigado por mais esse vídeo e é nóis.